Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Neuropsicopedagogia. Sou a professora Suzy Cordeiro e juntos vamos, então, desenvolver essa disciplina a fim de termos os conhecimentos básicos para a nossa atuação lá na clínica, ok? Então, vamos à apresentação da disciplina. O título da nossa disciplina, vocês podem ver que é um título bem imponente, Neuropsicopedagogia e aplicação prática no processo diagnóstico. Então, nós sempre vamos falar sobre a neuropsicopedagogia na atuação clínica. Vocês já sabem que há uma diferença entre a psicopedagogia clínica e institucional, ok? E o que mais é importante vocês saberem? Nós vamos começar, então, pela unidade 1 do nosso livro, Neuropsicopedagogia e o Cérebro Humano. E nós temos aqui uma sequência didática que eu gostaria que vocês anotassem para vocês se programarem, para vocês se organizarem para as próximas aulas também, ok? Então, hoje, a nossa primeira aula tratará sobre a unidade 1. E nós vamos ter aqui alguns momentos de problematização e de significação. Mas o que é isso, professora? Bom, a partir da leitura da unidade 1 e da visualização das aulas conceituais, que vão detalhar mais minuciosamente os conceitos e todos os detalhes da nossa unidade, vocês poderão ter uma maior clareza ao ver esta aula, gravada especialmente para este módulo, para vocês, e também conduzirão as discussões lá na nossa live, que é o momento também que vocês terão para tirar suas dúvidas, enfim. Então, aqui nesse momento, gravado e também na live, a expectativa é que nós, professores, apresente para vocês novidades com relação à área. Então, os detalhes mais específicos sobre o livro que a unidade 1 vai trazer, vocês precisam ver a aula conceitual. Então, sempre vejam, após a leitura daquela unidade que eu vou apresentar para vocês em cada aula, a visualização das aulas conceituais, que eu já expliquei minuciosamente os detalhes daquela unidade, e vocês poderão ver depois a gravação dessas aulas, que estou fazendo especificamente para esse módulo, e também as discussões da live, ok? E esses momentos de problematização, significação que eu vou propor para vocês, tanto durante a live quanto ao longo de todo o módulo. Então, às vezes eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, uma participação na sala do café, e tudo isso é importante para o processo de aprendizagem de vocês. Até porque nós, psicopedagogos, lidamos com o processo de aprendizagem. E a gente precisa, então, conhecer as diversas formas de proporcionar momentos para o sujeito aprender. A gente consegue, sim, proporcionar o momento e as experiências para aprendizagem e desenvolvimento que vão partir do próprio sujeito, ok? Então, eu preciso que vocês participem para que vocês consigam aprender todos os propósitos dessa disciplina, ok? Então, vamos lá. Esses momentos de problematização e significação, então, vocês vão entender no final da aula, quando eu vou lançar um desafio para vocês. E também aqui no início da aula, quando eu falar sobre a questão norteadora da aula de hoje, ok? Então, vamos às próximas aulas. Na aula 2, na próxima aula, nós vamos trabalhar com as unidades 2 e 3. Então, eu vou precisar que vocês façam a leitura dessas duas unidades, vejam as aulas conceituais respectivas e depois vejam a aula gravada, que eu farei na próxima semana, e também participem da nossa live com relação às unidades 2 e 3. E nós teremos momento de experimentação e reflexão. Na aula 3, falaremos sobre a unidade 4 e nós vamos trabalhar a conceitualização de tudo que nós já vimos nas unidades anteriores, na unidade 4 e na unidade 5, que é a futura.
Logo, a aula 4 será respectiva à unidade 5. Então, vocês terão momentos de ação e avaliação, mas fiquem tranquilos que tudo isso eu vou ajudando vocês ao longo do módulo, a cada aula, e eu acredito que será de uma maneira bem prazerosa. Então, se vocês participarem, juntos nós vamos construindo a nossa disciplina, combinado? Então, agora sim, nós vamos ver o que de fato essa disciplina nos traz na aula de hoje. A unidade 1, então, ela tem como objetivos conhecer a neuropsicopedagogia como um campo que estuda o cérebro humano, a fim de compreender as implicações na aprendizagem, identificar as estruturas cerebrais envolvidas na aprendizagem para entender os fatores que contribuem para seu desenvolvimento e como repercutem na aquisição de conhecimento, e também reconhecer algumas disfunções das áreas neurológicas que dificultam a aprendizagem, a fim de compreender como esses fatores impactam no processo de aquisição de conhecimento. Então, ao fim desta aula, ao fim da live, eu preciso que vocês tenham desenvolvido todos esses objetivos, tenham alcançado todos esses objetivos juntamente comigo. Então, sempre que forem ler uma unidade, sempre que forem ver as aulas e esta aula também, surgindo dúvidas, anotem e façam lá no chat a nossa live, que é o momento que vocês terão para tirar as dúvidas e assim poderem desenvolver todas as habilidades e competências que vocês precisam aqui no curso e, sobretudo, com essa disciplina, ok? Vamos lá. Bom, o tema da nossa aula de hoje é a estrutura cerebral e o processo de aprendizagem. E, para tanto, eu trouxe a problematização da nossa aula de hoje. Vejam se vocês reconhecem essa problematização. Olha só. Segundo Visca, lá de 1987, influenciadores externos como as metodologias escolares inadequadas, métodos de ensino utilizados pelos professores não compatíveis com o processo de aprendizagem do sujeito, ou mesmo avaliações institucionais desvinculadas do processo de ensino e de aprendizagem, podem provocar grandes dificuldades na aprendizagem, tais como a dificuldade de aprendizagem em matemática. Então, o Visca vai nos dizer que essas dificuldades de matemática podem ser advindas desses fatores externos ao sujeito, ou seja, com relação ao meio, com relação à metodologia, né, os aspectos pedagógicos a qual o aluno está sendo submetido. Já o manual, né, que nós veremos agora, ele traz uma outra perspectiva. Então, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM, que está em sua 5ª edição, apresenta como característica diagnóstica das dificuldades de aprendizagem a seguinte consideração: o transtorno específico da aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma origem biológica, que é a base das anormalidades no nível cognitivo, as quais são associados com as manifestações comportamentais. Então, esse manual ele é desenvolvido pela Associação de Psicologia Americana. Ele foi publicado em 2014, então por isso nós consideramos a 5ª edição e última até o momento, ok? E esse trecho vocês encontram na página 68. Este documento, esse manual, ele está disponível em PDF na internet, então vocês podem ter acesso a ele. Em nossa disciplina, vemos a importância de olhar para o sujeito em seus aspectos biopsicossociais. Para tanto, precisamos ter como foco o processo de aprendizagem para interpretação de dificuldades e transtornos. Então, vocês verão, e vocês já viram, na verdade, ao longo do curso, que há uma diferença entre transtornos, entre distúrbios e dificuldades. Quando a gente vai para a área médica, a área como as que vão produzir esses manuais, que como o próprio nome já diz, pessoal, são manuais mesmo. Então, isso significa isso, você faz isso, tá? Nós, psicopedagogos, enquanto agentes de um processo de aprendizagem que é muito singular, particular de cada sujeito, não podemos nos entregar a um manual.
ok? Nós precisamos observar todos os aspectos. Nós também, assim como a área da saúde, não podemos nos especificar em apenas um corpo, que é o que a medicina vai fazer. Nós chegamos ao consultório com uma queixa de dor de cabeça, o médico vai olhar a nossa cabeça. Nós chegamos com um problema ósseo, o médico, o fisioterapeuta vai olhar aquele osso daquela parte que você está tendo a queixa. Então, é o olhar para o corpo, biológico mesmo. Também vai acontecer com a psiquiatria, então vai ser olhado as questões sempre biológicas relacionadas a uma dificuldade, a um transtorno, enfim, tá? O que não significa que é certo ou errado, né? Vai depender aí do que de fato está causando aquilo no sujeito. Agora, enquanto psicopedagogos, nós não podemos nos focar apenas nisso, apenas no corpo, apenas no biológico, no neurológico. Nós precisamos olhar o entorno, o social, o pedagógico, o psicológico, assim como o Visca nos diz, né? Visca, que é o grande nome e o pai aí da psicopedagogia. Então, a gente tem que saber a diferença entre transtorno, que é advindo de questões neurológicas ou também neurológicas, podendo ter influência do meio, e a diferença do que é dificuldade, ou seja, a dificuldade não necessariamente vai advir de um transtorno ou de uma questão neurobiológica, correto? Agora, sabendo disso, nós vamos à questão principal da nossa problematização. Considerando o exposto, com base nas teorias apresentadas, tanto do Visca quanto do DSM, ao longo de nossa disciplina também, evidencie qual comprometimento neurobiológico pode estar relacionado com a dificuldade matemática e com os aspectos psicossociais. Podem influenciar na superação dessa dificuldade. Então, veja que aqui eu tenho dois pedidos. Primeiro, identificar a questão neurológica de fato envolvida em um problema, uma dificuldade matemática. E, de outro lado, os aspectos psicossociais que também podem influenciar uma dificuldade matemática. Então, eu tenho ali dois motivos, no mínimo, que podem influenciar em uma dificuldade matemática, isso quando não há múltiplos fatores, que é a junção de todos eles. Então, primeiro passo é vocês identificarem e apontarem uma questão neurobiológica que pode causar uma dificuldade matemática e também uma questão psicossocial que também pode causar uma dificuldade matemática, ok? E depois, para tanto, evidencie o seu papel enquanto psicopedagogo e os conhecimentos neuropsicopedagógicos no auxílio do sujeito para superar essa dificuldade matemática. Então, é também importante saber que, independentemente se o sujeito ele tem uma dificuldade matemática ou qualquer outra dificuldade na área escolar, advinda de um fator neurológico ou de um fator psicossocial, em ambos os casos, ele tem a competência e a possibilidade de se desenvolver e de superar essa dificuldade. É claro que ele vai precisar de uma ajuda especializada, no caso do psicopedagogo, por exemplo. Então, como que você, enquanto psicopedagogo, pode ajudar esse sujeito a superar essa dificuldade matemática, seja ela advinda de questões neurológicas ou de questões psicossociais? E para responder isso, você precisa elaborar a resposta com base nos conhecimentos aqui da neuropsicopedagogia, que justamente vai mostrar esses dois lados, né? O que influencia em uma dificuldade advinda de questões neurobiológicas ou de questões psicoemocionais, psicossociais, e também como que a gente faz para verificar, tratar, diagnosticar, enfim, todos esses casos. Então, esses conhecimentos, com base nisso, você vai responder a essa questão. E quem já leu as questões, as atividades, já sabe que se trata da nossa primeira atividade, atividade estudo 1. Então, ao longo também da disciplina, eu vou propondo para vocês, ao passo que nós vamos discutindo a aula, vocês já fazerem as atividades para vocês, de fato, perceberem o que vocês aprenderam, o que vocês ainda precisam desenvolver sobre aquele assunto, se tem dúvida, tem tempo de fazer a questão lá na live. Então, assim, vocês sempre vão fazendo as atividades
de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando na aula aqui gravada especialmente para o módulo. Combinado? Então, a partir do momento que a gente finalizar essa aula, que vocês tirarem as dúvidas lá na live, vocês já podem realizar a atividade estudo 1, porque vocês já vão ter toda a teoria e também a prática ao realizar os desafios propostos para vocês realizarem a atividade estudo 1. Combinado? Então, vamos iniciar de fato a nossa aula agora com essa problematização que vai nortear as nossas discussões. Vejam só. Então, para começar, o que é neuropsicopedagogia? Vocês já viram lá na aula conceitual, que trata-se de uma área transdisciplinar, que alia os conhecimentos de 3 grandes ciências, a neurologia, a psicologia e a pedagogia. Então, sempre nós veremos no campo neurológico as questões biológicas, no campo da psicologia, as questões psicológicas, emocionais, e da pedagogia, as questões sociais e, de fato, pedagógicas, relacionadas aos professores e a toda a questão escolar que vai influenciar, obviamente, no processo de aprendizagem do sujeito. Vamos começar a exploração de alguns elementos neurobiológicos que são importantes para o conhecimento de vocês. Então, eu vou elencar aqui, por exemplo, o córtex cerebral, que é importante de a gente começar sempre do macro para o micro. Então, quando a gente pensa ali no cérebro, nos hemisférios, a gente tem essa ilustração de que o cérebro é dividido entre razão e emoção, sendo o hemisfério esquerdo a razão e o hemisfério direito a emoção. E por que a gente tem esse senso comum que, de fato, tem ali uma questão teórica por trás que vai embasar isso? Porque o hemisfério esquerdo a gente sempre estimula mais, por exemplo, nas escolas, e ele é voltado, de fato, a questões mais racionais, lógicas, como o raciocínio lógico-matemático, a leitura, a escrita. E quando a gente faz atividades mais artísticas, musicais, enfim, eu estimulo mais o meu hemisfério direito, que é responsável, de fato, pelas emoções e por todo esse processo criativo, artístico. Então, por isso que a gente fala que nas escolas, geralmente nós estimulamos mais o hemisfério esquerdo, que sempre está relacionado à razão. Na verdade, é o raciocínio mais lógico. E o hemisfério direito é um raciocínio mais abstrato, mais artístico, mais criativo, ok? Voltamos ali. Então, vocês têm a questão, quais atividades que podem estimular o hemisfério esquerdo e quais podem estimular o hemisfério direito. Então, quando eu falo, deixa eu voltar aqui, quando eu falo no hemisfério esquerdo, eu posso trabalhar com controle motor, né, o desenvolvimento motor, eu posso trabalhar com raciocínio lógico-matemático, eu posso trabalhar com uma visão mais analítica e atividades que vão envolver o tempo, a lógica, a linguagem verbal, a linguagem mais de razão mesmo. E quando eu quero estimular o hemisfério direito, eu vou trabalhar com atividades que vão mexer mais com o emocional, né, com a arte, a música, eu vou trabalhar com a orientação espacial, eu vou trabalhar com uma visão mais holística, atemporal, que não seja linear, como acontece nos conteúdos de história, por exemplo, que eu preciso trabalhar os conteúdos de acordo com o tempo que ele foi sendo acontecido, né, numa questão linear. Então, eu estou estimulando o lado esquerdo. Quando eu trabalho de uma forma não linear, eu estou trabalhando mais o hemisfério direito. E também as questões criativas, de imaginação, eu também estou trabalhando o hemisfério direito. Bom? E a partir daqui, eu gostaria de trazer para vocês a exploração a partir de uma anatomia mesmo. Então, eu vou passar para o outro slide, que ele tem um movimento, e vocês vão poder ver o movimento que eu preciso para a explicação. Então, vejam só. Vamos clicar aqui. Sobre o cerebelo e sobre o tronco cerebral, que são muito importantes da gente entender também. Vejam só. Dentre as suas funções, começando ali pelo cerebelo, estão o equilíbrio e a coordenação dos movimentos.
Então, eu tenho uma questão mais de coordenação. Por isso, para compreender o pleno funcionamento do cerebelo, é também necessário entender a relação com o tronco cerebral, que cuida do tônus muscular. Então, veja que importante. Quando eu junto o tônus muscular e a coordenação, eu tenho um movimento. Quando eu perco o tônus muscular, eu perco coordenação, eu perco movimento. E um exemplo é quando a gente tem um acidente vascular cerebral. Vocês podem ver que o sujeito pode perder um dos lados ali, o movimento de um dos membros, dos braços, das pernas ou do corpo inteiro. E por que isso acontece? Porque esse acidente vascular cerebral, ele vai impactar diretamente no tônus muscular. Então, a pessoa fica sem o tônus, né? Não tem aquela rigidez, aquele controle dos músculos. Então, ele fica flácido, ele fica não rígido. E com isso, a gente perde o tônus, logo perde a coordenação, perde o movimento. Você vê que a pessoa ela não tem mais o controle sobre aquele membro. Então, porque ele perdeu o tônus, logo ele perde coordenação e perde movimento com isso. Então, por isso que esses dois, o cerebelo e o tronco cerebral, eles são importantes e precisam juntos estar de forma íntegra para ter um bom funcionamento muscular, tônus, da coordenação e do movimento de todos nós, ok? Vamos lá? Bom, juntos então, tônus, equilíbrio e coordenação formam um movimento perfeito. E aqui na ilustração, vocês podem ver em vermelho, essa parte aqui que ficaria mais na nossa nuca, vamos dizer assim, não é? Ela é o cerebelo. E ela também é dividida em hemisférios direito e esquerdo. Só que o nosso cérebro, ele é dividido em hemisférios e tem aquela relação cruzada, ou seja, o nosso hemisfério direito controla o lado esquerdo e o nosso hemisfério esquerdo controla o nosso lado direito do cérebro. Mas o cerebelo, isso não acontece. O lado esquerdo, de fato, é responsável pelo lado esquerdo do corpo, então ele é relativamente igual. E sempre com relação à coordenação, né? E toda essa movimentação que nós, seres humanos, temos. Aqui do lado, vocês conseguem ver o tronco cerebral, tá? O que eu gostaria de destacar para vocês o tronco cerebral. Aqui em amarelo, na verdade, o que vocês veem é o diencéfalo, mas não é ele que eu gostaria de destacar. São essas três partes que vêm abaixo do diencéfalo, que são essa primeira divisão aqui, o mesencéfalo, essa parte maior aqui do meio, a ponte, e aqui no final, o bulbo. E essas três partes incolor aqui, elas são a formação do tronco encefálico, e é sobre elas que a gente fala quando mencionamos o tronco cerebral. Então, quando falamos tronco cerebral, eu estou falando de mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? E aqui na figura a gente consegue ver de uma forma mais evidente. Bom, e o que eu gostaria de destacar também? Vamos passar aqui. Eu gostaria de destacar alguns problemas, alguns transtornos, que vão falar então sobre essas implicações na aprendizagem e que tem relação da neurologia, mas também nos aspectos emocionais, psicológicos e sociais. Como a gente viu ali a coordenação e o tônus muscular e tudo de uma forma mais neurológica, nós também não podemos nos esquecer que a coordenação, ela também é advinda do nosso meio social. Nós estamos falando sempre de seres humanos, então o meio social sempre vai influenciar. Então, determinadas coordenações que nós temos, por exemplo, a coordenação motora fina, que eu utilizo ao escrever, ao pintar, eu vou desenvolver no meio, não é? Nós não temos animais com a mesma coordenação motora fina que nós. Por exemplo, os animais não escrevem, os animais não têm essa habilidade. Nós temos porque o nosso meio social nos dirigiu a essa aprendizagem da escrita e a forma correta de pegar no lápis, a forma correta de escrever, de pintar e outros manuseios com uma coordenação motora mais fina que nós vamos utilizar, ok? Então, isso também é influência do meu meio. Então, se o meu sujeito não tem uma coordenação motora fina,
óculo pedal, enfim, bem desenvolvida, não necessariamente está relacionada a um comprometimento do cerebelo ou do tronco encefálico. Pode estar, mas nem sempre, porque eu também tenho que considerar se aquele sujeito teve os estímulos necessários para desenvolver essas habilidades, ele teve acesso a tudo aquilo que ele precisava para desenvolver uma boa coordenação motora, ele conseguiu brincar na infância, ele conseguiu continuar esse desenvolvimento motor ao longo de sua vida, né? Então tudo isso tem que ser analisado também. E aqui nós vamos ver da mesma forma alguns transtornos, alguns distúrbios relacionados a aspectos tanto neurológicos quanto psicossociais. E aí vocês comecem a se atentar, porque vão dar indícios do desenvolvimento das respostas de vocês lá para a atividade estudo 1, que é a problematização da nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Bom, aqui vamos começar pela disgrafia. Vocês veem ali o exemplo de uma pessoa que tem disgrafia, que a gente conhece mais como a letra feia. Ah, o que é disgrafia? Ah, é uma letra feia, mas não simplesmente isso. Não é simplesmente porque o sujeito tem uma letra feia que ele tem uma disgrafia. O que vai identificar a disgrafia? Quando esse sujeito tem um comprometimento neurológico e que vai se refletir na sua escrita. Então, é caracterizada pela escrita incompreensível das palavras em termos neurológicos. Ela pode ocorrer devido a aspectos maturacionais, ou seja, perturbação lateral ou psicomotora, né, a motricidade, o equilíbrio, relacionadas ao nível de pressão na escrita, velocidade e traçado, que, como vimos anteriormente, são relativos ao cerebelo. E uma questão muito interessante. Essa escrita que vocês veem aqui na imagem é de uma pessoa que tem disgrafia, que eu consegui identificar. E como que eu consegui identificar? Essa pessoa já é um adulto e ele sempre se incomodou muito com a escrita dele, porque ele fala que é feia. Todo mundo fala para ele que não consegue entender o que está escrito, né? Tem que ficar perguntando, então ele não gosta muito de escrever. Para ele, as tecnologias aí sociais, todas essas questões digitais veio muito a contribuir para a boa estima dele, porque ele não precisa da letra dele, ele digita e sai, todo mundo consegue compreender facilmente. Então, ele ficou muito feliz com o uso das tecnologias. Agora, já com a escrita, ele nunca foi muito familiarizado, nunca gostou muito. E aí eu comecei a questionar, em uma conversa mesmo, porque como um adulto a gente consegue fazer anamnese com ele mesmo. Então eu fui questionando sobre a infância, sobre esses aspectos escolares. Então a primeira coisa que a gente pensa quando o sujeito tem essa letra é: será que ele não fez caligrafia? Será que ele não treinou a escrita quando criança? Ou, enquanto psicopedagogo, será que ele foi forçado, teve muito estímulo com a caligrafia e criou uma aversão, uma antipatia pela escrita? Então eu fui questionando essas questões para ele. Como que foi a sua aprendizagem na escrita? Ele falou que começou a aprender a escrever com 6 anos, na escola. O professor passava o caderno de caligrafia assim como para os demais da sala, que era muito comum na época, e até hoje a gente usa o caderno de caligrafia em alguns casos que sejam necessários, e ele não teve um abuso do uso da caligrafia, não foi forçado a aprender a ter uma letra bonita. Mas as professoras, de fato, passavam o caderno de caligrafia, algumas tarefas a mais para ele do que para os outros colegas, para ele fazer em casa, mas sempre de uma maneira tranquila. Porém, mesmo com todos esses esforços, com todos esses treinamentos, esses desenvolvimentos da escrita, ele não conseguiu atingir uma letra que a gente considera bonita ou que de fato seja legível. E aí ele foi falando sobre a infância. Eu fui questionando: e a sua infância, como que foi? Como que foi o seu nascimento? Como que foi o seu desenvolvimento na infância, ali, principalmente na primeira infância? E ele foi me contando até que ele falou que com 5 anos ele teve meningite. E o que é a meningite? A meningite ela tem tanto a viral quanto agora eu esqueci a outra palavra, que vão atingir a meninge, que é aquela membrana cerebral que vai envolver tanto o nosso cérebro quanto também a medula espinhal. E essa membrana, quando inflamada, ela causa espasmos muscular. E isso vai afetar
toda a coordenação motora, todo o movimento. E ele falou até que a meningite dele foi tão grave, foi a pior, que ele não conseguia se mexer, ele ficava encurvado. A gente sabe que a meningite ela não possibilita a gente fazer esse movimento de encostar o queixo no peito, né? Porque justamente causa rigidez na nuca por essa inflamação na meninge, nessa membrana que envolve todo o cérebro e a coluna espinhal. E ele, além de não conseguir mexer a cabeça e ter essa rigidez na nuca, ele teve a rigidez em todo o corpo até a cintura. Então, ele ficava encurvado e não conseguia se levantar. Ele ficou por semanas encurvado, não podendo mexer muito o pescoço e não podendo mexer muito a coluna, ficar de forma ereta. Então, ele teve, de fato, uma complicação muito significativa por causa da meningite e algumas sequelas podem surgir dessa meningite. E dentre as várias possibilidades que ele poderia ter de perca de visão, e entre outras, ele teve a que a gente poderia considerar a mais leve, que é apenas uma influência nas suas coordenações motoras. Então, a meningite, uma das sequelas é a influência na coordenação motora. Mas, por sorte, ele recuperou o movimento, né, da tronco, cabeça, todo o seu corpo, mas para a escrita essa sequela ficou. Então, por causa de uma sequela da meningite que vai atingir as questões motoras, é que ele não conseguiu desenvolver bem a sua escrita. Então, veja que neste caso, a disgrafia, ela tem uma relação neurológica, e por isso eu posso chamar de disgrafia, porque de fato é um transtorno neurológico, um distúrbio ali neurológico. Então, eu vou ter esse diagnóstico de disgrafia. Agora, se o sujeito apenas tem uma relação ruim com a escrita, por exemplo, ele não gosta de escrever porque ele foi forçado a ter uma boa letra, a letra dentro do padrão, ou então ele não teve os estímulos que o ajudassem a desenvolver uma boa escrita, aí eu não posso chamar de disgrafia, eu não posso chamar de distúrbio nem de transtorno, porque eu estou falando de uma questão social e psicológica. Então, eu não posso chamar de disgrafia. Compreenderam? Então, eu tenho esses dois polos. Diante das duas formas, eu consigo fazer intervenções que vão melhorar a escrita desses sujeitos, tanto com implicações neurológicas quanto psicossociais. No caso das neurológicas, eu posso ajudar esse sujeito a escrever de forma mais devagar e assim a escrita vai se tornando mais compreensível. É claro que com o uso da tecnologia, como esse mesmo sujeito falou, ele nem precisa ficar escrevendo muito. Ele sempre usa o celular, ou um tablet, algo digital, para ele se comunicar com as pessoas, para fazer uma anotação, para passar informações e não precisar utilizar a escrita. Tá? Agora, no caso de uma pessoa que depende da escrita e que tem que desenvolver, eu posso fazer esse trabalho de uma escrita mais devagar, e aos poucos ela vai conseguindo escrever de uma forma mais legível. Não conseguirá, talvez, atingir aquele padrão que nós esperamos de uma letra pedagógica, que a gente chama, que é bem redondinha, que tem um traçado pedagógico, mas ela poderá ter uma letra legível que as pessoas compreendam. E no caso das implicações psicossociais, da mesma forma, esse sujeito, ele precisa ter, se ele tem aversão à escrita, ele precisa ter o gosto desenvolvido primeiramente para depois desenvolver a escrita, e assim sucessivamente, ok? Vamos para o próximo agora. Vamos ver a dislexia. Então, juntamente com a disgrafia, são distúrbios que comprometem as habilidades de codificação e decodificação, que são ações de responsabilidade do hemisfério esquerdo. Então, aqui vocês veem na primeira imagem a área de Broca. Então, vejam que ele está no hemisfério esquerdo. Então, aqui é a área de Broca, responsável pela linguagem. E aqui eu também tenho a área de Wernicke, também relacionado identificado no hemisfério esquerdo. Também aqui nós temos a área de Wernicke. Bom, quando eu tenho uma dislexia, da mesma forma que a gente falou então da disgrafia, se ela é neurológica, eu vou ter uma implicação em uma dessas áreas, ou de Broca ou de Wernicke.
Agora, se o meu sujeito ele não consegue ler por uma questão emocional ou pedagógica, que não foi feito o processo de alfabetização de forma correta dessa criança, de fato ele vai ter dificuldades. Então, por que eu preciso saber se é neurológico ou se é psicossocial? Porque as minhas intervenções serão diferentes. Se for uma questão pedagógica, o professor terá que estar envolvido nesse processo para que seja de fato conquistado a superação dessa dificuldade. Se for neurológico, outros profissionais mais da área da saúde precisarão também. Então, eu, psicopedagogo, nunca estarei sozinha. E para identificar as dificuldades, eu tenho que saber a origem. Então, se for de origem neurológica, a minha intervenção para a dislexia vai ser de uma forma em que eu respeite os limites que o meu sujeito tenha, porque é uma questão neurológica envolvida, não a cura. Então, eu tenho que trabalhar o máximo do potencial daquele sujeito, mas eu sei que ele vai ter um limite. Se é uma questão psicossocial, eu também vou trabalhar de todas as formas potencializadas para que ele supere essa dificuldade e consiga chegar mais longe, como se um sujeito que não tivesse essa dificuldade, que é o que acontece quando a gente trabalha de uma forma mais efetiva. Então, ele supera a dificuldade, não tendo mais a dificuldade, ele segue juntamente com os demais, ok? Então, eu preciso identificar, enquanto psicopedagogo, a origem dessa dificuldade para que eu consiga identificar quais pessoas terão que ser envolvidas, se necessário, e quais intervenções eu terei que fazer para que esse sujeito supere a sua dificuldade e chegue à sua máxima potencialidade, ok? Vamos ver o que mais. Aqui nós temos a descalculia. A descalculia ela compromete habilidades relacionadas ao raciocínio lógico-matemático, tais como reconhecer e grafar números, realizar cálculos, dentre outros. Essas habilidades também são de responsabilidade do hemisfério esquerdo. Segundo Dehaene, a insuficiência de neurônios no processamento de números na região do lobo parietal poderia ser uma causa da descalculia, que apresenta diferentes classificações. Temos então descalculia verbal, a descalculia operacional, a ideognóstica, a gráfica, a léxica, a practognóstica. Então, são algumas classificações diferentes de descalculia. Aqui vocês veem o lobo parietal, que fica acima do nosso cérebro, ali na região, um pouco acima da região da nuca. Então, a gente tem a nuca aqui, e em cima nós temos dos dois hemisférios o lobo parietal. Aqui nós temos o giro angular, que é onde geralmente se fala que tem interferência com as descalculias. Então, em níveis neurológicos, eu posso ter um comprometimento do giro angular nesse sujeito, que também está presente nos dois hemisférios, direito e esquerdo. Ou eu posso ter um comprometimento do lobo parietal, que vão justificar a descalculia. Mas eu também posso ter uma questão social ou psicológica envolvida. Então, se o professor ele usa de determinadas didáticas que não vão ser compatíveis com a aprendizagem daquele sujeito, métodos, né, ou falta de métodos, ou então o professor não tem uma boa compreensão da matemática e isso acaba influenciando no seu processo de ensino, o meu sujeito também não vai aprender. Então, eu tenho várias questões pedagógicas que vão influenciar no processo de aprendizagem do meu aluno. Ou então, se o meu aluno, por algum motivo, ele não gosta da matemática, ele teve alguma experiência negativa com matemática nos anos anteriores, ou então não foi estimulado ao raciocínio lógico-matemático desde a tenra infância. Então, tudo isso vai acabando influenciando no desenvolvimento de uma dificuldade de aprendizagem na matemática. Então, eu preciso estar atenta novamente às questões neurológicas que estão envolvidas e às questões psicossociais. Sabendo da origem, eu vou conseguir, enquanto psicopedagogo, fazer uma intervenção necessária com relação à superação daquelas dificuldades. Então, eu vou trabalhar com jogos, com musicalização, com raciocínio lógico-matemático por meio de outras fontes, brincadeiras, atividades, enfim, eu vou buscar elementos que me ajudem a identificar e ajudar o sujeito a superar aquela dificuldade, seja ela
neurológica ou psicossocial, ou até com múltiplos fatores, juntando esses 3 elementos então, ok? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Este é o sujeito que vocês vão ouvir falar muito ao longo da disciplina, vocês já conheceram ele logo na primeira unidade, que é o Alisson Pietro. Então ele tem 15 anos, gênero masculino, e tem uma queixa justamente de dificuldade matemática, assim como está na questão 1 da nossa atividade da disciplina. Alguns dados coletados foi que ele está cursando o primeiro ano do ensino médio, não tem nenhuma reprova, o conteúdo de matemático é fórmula de Bhaskara que ele está aprendendo agora neste primeiro ano do ensino médio. E para a gente discutir um pouco mais sobre o Alisson Pietro, além do que nós veremos ao longo do livro da disciplina, eu trouxe aqui o item problematizando o conteúdo que estará disponível lá na sala do café. Por que eu quero essa problematização? Na verdade, um desafio para vocês discutirem esses elementos que eu vou trazer aqui no desafio e já pensarem na atividade estudo 1. Então, juntos, nós vamos questionando, levantando hipóteses para você desenvolver a sua resposta da atividade estudo 1. E também cumprir esse desafio que vai sempre ajudar no desenvolvimento de habilidades e competências para a sua formação clínica. Então, vamos lá conhecer o desafio da aula de hoje. Vimos que os aspectos biopsicossocial devem ser constantemente analisados pelos psicopedagogos. No caso de queixas sobre a dificuldade matemática de Alisson Pietro, temos inúmeras possibilidades de avaliação e diagnóstico psicopedagógico. Pensando em nossa primeira aula, quais causas de dificuldades matemáticas você pode elencar? E elas são classificadas em fatores internos, ou seja, relacionadas ao sujeito mesmo, ao biológico, ou externos, ou seja, psicológicos, sociais, pedagógicos, ou então múltiplos, com esses 2 fatores, bio, psico e social, 3 fatores na verdade, não é? Então, eu gostaria que vocês respondessem lá na sala do café e também que vocês se preparassem para a nossa próxima aula, né? Que temos então a verificação das unidades 2 e 3 com outras experimentações e reflexões que nós faremos ao longo da aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Eu espero você na nossa live. Até mais! EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.